Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você viu que a nossa oração da manhã foi toda em torno do Salmo 107. Então eu convido você a pegar conosco agora Salmo 107. Na nossa Bíblia, a TEB é 108, porque a TEB, ela faz a numeração hebraica como era entre os judeus. Já a Bíblia da Ave Maria, por exemplo, traz a numeração que veio depois da Vulgata. Então, Salmo 107 ou Salmo 108, é fácil você distinguir, porque começa dizendo: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vou cantar e salmodiar, desperta-te, ó minha alma, despertai-vos harpa e lira, quero acordar a aurora. Mas eu quero chamar a atenção para os dois últimos versículos, o finalzinho do Salmo 107, onde diz, acompanha comigo: dai-nos auxílio contra o inimigo. Você acompanhou? Então, dai-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano, é vão qualquer socorro humano, por isso, dai-nos auxílio contra o inimigo. Dai-nos, Senhor, auxílio contra o inimigo. E sabe, aqui o salmista não está falando de inimigos humanos, não, o salmista sabia muito bem a quem ele estava combatendo. E quando havia inimigos humanos, esse inimigo humano tinha por trás de si o inimigo que não queria que o povo de Deus fosse o povo de Deus, que não queria que o povo de Deus andasse nos caminhos de Deus, que não queria que o povo de Deus alcançasse a vitória do seu Deus. E é isso que ele está dizendo. E o Senhor colocou nos nossos lábios e no nosso coração esse salmo, quando a Reinalda recebeu a inspiração de conduzir por este salmo. O Senhor tinha um objetivo. Nós estamos no encontro de intercessores, e aqui está a chave. Não é que nós combinamos, né? Vamos falar sobre esse salmo, então o salmo é esse, já está programadinho, você começa na oração da manhã com o salmo, depois eu chego lá e vou pegar o último versículo. Não foi nada disso, graças a Deus que não foi assim. Mas o Senhor já tinha esse salmo para nós hoje, porque aí está a chave da intercessão. Dai-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano. E continua dizendo: com Deus faremos proezas, com Deus faremos prodígios, com Deus faremos façanhas, faremos maravilhas. Com Deus faremos maravilhas, com Deus faremos proezas. Ele esmagará os nossos inimigos. Ele esmagará os nossos inimigos. E eu repito, aqui o salmista não está falando a respeito de inimigos humanos, ele está falando de inimigos sobrenaturais, no mundo espiritual. Por que isso? Porque é vão qualquer socorro humano. Nós, todos cristãos, todos, mas especialmente aqueles a quem o Senhor dá o ministério da intercessão. É um ministério duro, não é um ministério compensador, porque há ministérios compensadores. Ministério de música é moleza, né? Porque inclusive no sentido de que tem recompensa imediata. O intercessor não. O ministério de cura tem recompensa quase que imediata, mas o da intercessão não. É um ministério duro, mais duro para aquilo que eu vou daqui a pouco dizer para você, mas é um ministério necessário. Então, se o Senhor escolheu você para o ministério da intercessão, você precisa compreender
o quê? Que a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos do mal, como está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Talvez a gente, durante essa palestra, chegue lá, porque na verdade, veja, não são simplesmente problemas humanos que nós enfrentamos, não são. Não é, por exemplo, o problema de alcoolismo de alguém da sua família, ou de alguém que nem é da sua família, mas por quem você está intercedendo. Você não está lutando simplesmente com o alcoolismo, e você não está lutando com essa pessoa que tornou-se alcoólatra, que bebe muito, que está estragando a própria vida, estragando tudo ao seu redor por causa do alcoolismo. Não é simplesmente o problema de alcoolismo, como também não é um problema de homossexualismo. Se você infelizmente tem um problema difícil, duro, na sua casa, na sua família, de homossexualismo, e hoje infelizmente o homossexualismo se manifesta tanto de forma masculina nos homens, e nós chamamos normalmente de homossexualismo, como se manifesta também infelizmente nas mulheres, nas moças, nas nossas filhas, infelizmente. É claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer ter essa situação em casa, mas quantas vezes, meu Deus do céu, acontece, e quantas vezes pai e mãe não sabem, e a coisa está acontecendo. Nós costumamos usar o nome lesbianismo, mas é a afetividade e a sexualidade com a pessoa do mesmo sexo. Não se trata simplesmente de lutar contra o homossexualismo, a tendência ao homossexualismo, as práticas de homossexualismo. Não se trata apenas de lutar contra aquela pessoa que tem comportamento homossexual. Não se trata simplesmente de lutar com as pessoas que envolvem essa pessoa em homossexualismo, em mentalidade homossexual, em prática homossexual. Não, não é só. Nós estamos lutando diretamente, frontalmente contra o inimigo. Até para você poder entender um pouquinho, eu vou contar bem sintetizado. Dom Bosco, entre tantos sonhos proféticos, sonhos reveladores que ele tem, um dos dons do Espírito Santo são sonhos, né? A gente vê isso na carta de Joel, vê isso lá nos Atos dos Apóstolos. Um dos dons do Espírito Santo, e que mostra justamente que o Espírito Santo é derramado, são os sonhos. Dom Bosco tinha sonhos proféticos, sonhos reveladores. Dom Bosco sonhou que ele estava confessando os seus jovens, era uma coisa que ele fazia comumente, mas ele percebeu, olhando ali do confessionário, que havia alguma coisa atrás de cada um dos jovens. Então Dom Bosco olhava, enquanto atendia as confissões, e ele percebeu que quando ele olhava, aquela coisa que estava atrás do jovem se escondia. Até que uma hora ele se levantou, no sonho, né? Se levantou, saiu fora do confessionário e foi olhar. E ele viu que tinha um capitinha, tinha um diabo atrás de cada um dos jovens, e com cordinhas, amarrando a garganta, a boca, a cabeça, o coração dos jovens. Foi uma luta toda que ele teve para conseguir com que o demônio contasse o segredo dele estar ali atrás, estar com aquelas cordinhas na boca para os jovens não contarem os pecados, no coração para os jovens não se arrependerem dos seus pecados, na cabeça para os jovens não terem propósito, não terem firmeza. Eu estou contando resumido. Dom Bosco depois expulsou todos aqueles diabos, porque era uma fila de jovens e todos eles tinham atrás de si. Por que eu contei isso? Porque na verdade, o que Dom Bosco percebeu em relação à confissão é uma realidade infeliz que nós vivemos. Gente, atrás de cada situação difícil, atrás de cada situação de pecado, atrás de cada situação de vício, está o próprio inimigo. Não olhe apenas a pessoa alcoólatra, mas olhe o tentador atrás.
quase que querendo levar, conduzir aquela pessoa com rédeas. E o impressionante é que quanto mais a pessoa vai bebendo, quanto mais a pessoa vai entrando no alcoolismo, mais ela fica manipulada, guiada, conduzida pelo inimigo. Ele vai manipulando a pessoa com rédeas. Assim é no homossexualismo, assim é no adultério, assim são nos erros dos pecados contra a sexualidade, assim é em qualquer tipo de vício, assim é em qualquer tipo de pecado, e assim no roubo, é assim em todos os tipos, em todos os tipos de corrupção, é assim no orgulho, é assim na mentira, porque tem pessoas que mentem, é um verdadeiro vício a pessoa mentir, faz da sua vida uma mentira, e para consertar uma mentira, põe outra. Mas o que está acontecendo? Essa confusão toda, não é apenas a pessoa, pelo contrário, atrás dela, eu não estou falando fisicamente, você me entende, mas atrás dela, conduzindo essa situação, se aproveitando covardemente dessa tentação, está o inimigo. É por isso que justamente o Salmo diz: dai-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano. Muitas vezes nós queremos resolver o problema apenas com meios humanos. Quantas pessoas fazem isso? Graças a Deus, a intercessão recebeu de Deus essa descoberta. Foi uma verdadeira descoberta. Essas situações não se resolvem humanamente. Essas situações se resolvem de maneira sobrenatural. E por isso justamente a oração está em primeiro lugar. Claro, aí entra também a confissão, aí entra também a oração de cura interior. E é interessante, é bonito isso, né? Na intercessão tudo vem, tudo vem. Quantas vezes nós, intercessores, precisamos não somente recomendar, mas até exigir da pessoa, dizer à pessoa que ela vá se confessar. E vá se confessar bem, vá se confessar com arrependimento. Quantas vezes o intercessor precisa até ajudar a pessoa a ter coragem de se confessar, a confessar-se concretamente, porque muitas vezes a pessoa não se confessou, ou se confessou, foi assim, dizendo para o padre por alto a coisa. Mas justamente confessar-se mesmo, para expor o pecado diante da luz de Deus, a pessoa não fez. Porque na verdade, deixa eu explicar, a confissão não é apenas questão de contar o pecado ao padre, não é isso, é muito mais do que isso. O que acontece com um tumor e o médico? Não é que o médico tenha que ver o tumor, não, e até se o médico pudesse não ficar vendo aquele tumor, e quando ele corta o tumor com bisturi, seria melhor ele não ver aquilo tudo que é horrível. O que é preciso é o tumor se expor, e o tumor então ser cortado, ser aberto, é o tumor ser vazado, é retirar tudo aquilo que há de pus, é retirar aquele tumor. Gente, a confissão é a mesma coisa. Assim como não dá para fazer uma cirurgia por alto, o médico chega lá, passa um mentiolate assim na pessoa, até pode pôr uns pontos externos, não resolve. Na verdade, fez tudo a respeito de uma cirurgia, mas a cirurgia não fez, porque não cortou o que devia cortar, não arrancou o tumor que devia arrancar. Claro que Deus perdoar, Ele perdoa, é só a gente se arrepender que Deus perdoa. Mas muitas vezes o nosso pecado não foi exposto ao poder de Deus, porque o poder de Deus é como esses banhos de luz. E quantas vezes nós precisamos tomar banho de luz ultravioleta e outros nomes? E o que acontece? Então aquela luz incide ali. Muitas vezes as pessoas precisam fazer radioterapia. Então aqueles raios incidem na região
afetada pelo câncer. A gente não vê nada, não vê. Mas aqueles raios estão incidindo para aniquilar, para destruir as células cancerosas. Gente, assim é a confissão. Então é preciso expor. Até a gente diz que aquela pessoa precisa de tanto tempo, tantos minutos de exposição aos raios, não é verdade? É preciso expor. Muitas vezes o intercessor precisa fazer isso. Ajudar a pessoa, animar a pessoa, a que ela vá e faça uma boa confissão, bem declarada, contando tintim por tintim. Coisas que aconteceram no seu passado, adultério que aconteceu, ou coisas na sexualidade, aborto. Talvez coisas das quais ela não foi culpada, mas ela foi vítima. A pessoa foi vítima, vítima na sexualidade, vítima numa violentação qualquer. E para que haja cura, para que aquele tumor que ficou seja destruído, é preciso expô-lo ao poder de Deus. Por que isso? Porque esses problemas todos não são problemas simplesmente humanos. Nós estamos nos defrontando com o próprio inimigo, que eu repito, ele está por trás. Covardemente ele está daquele jeitinho que Dom Bosco viu, os demônios atrás dos seus jovens que iam se confessar. Atrás de qualquer vício, atrás de qualquer pecado, principalmente quando o pecado é continuado, através de um namoro que ficou avançado, atrás de um afeto errado, desordenado, atrás de uma situação de mentira, em que você mente, através de uma situação de roubo, de corrupção, onde você foi entrando por situações de ficar com dinheiro, de guardar o dinheiro dos outros, de ficar com o dinheiro dizendo depois eu acerto, e depois não acerta, e vai emaranhando a vida e vai emaranhando a situação. Às vezes o problema é nosso, e às vezes nós estamos intercedendo por alguém assim, alguém da nossa família, alguém muito próximo, filho, marido, esposa. Até deixa eu dizer francamente, claro, nós amamos demais a vocês mulheres, respeitamos demais a vocês mulheres, mas muitas vezes a impressão que se dá é que joga toda a questão de pecado, de vício para os homens, e como se as mulheres não tivessem. Infelizmente as mesmas coisas estão acontecendo, porque o inimigo é cruel, ele sabe que atingindo a mulher, ele atinge uma fonte. A mulher é sustentáculo na família, e ele sabe. E hoje, uma vez que ele quer destruir a família, ele sabe que se ele atingir a mulher, ele atinge a família inteira. Então a sanha dele tem sido atingir a mulher. Eu tenho contado naquele livro, Isso é Obra de Deus, O Milagre aos Nossos Olhos, eu conto lá uma situação, mas eu tenho contado 2, 3 situações de mulheres alcoólatras que bebem. Eu não vou dizer de onde é, pode ser que até o Reinaldo conheça, de um coordenador, bom coordenador, que está à frente da renovação no seu lugar. Mas coitado, ele padece por causa da sua esposa, que bebe, é alcoólatra. Que até nos começos ela frequentou o grupo de oração, mas infelizmente, porque já tinha problema de alcoolismo, ela não conseguiu enfrentar, se defrontar com a própria situação. Parece que depois ficou pior ainda, claro, porque o inimigo daí avança. E quanto mais esse homem, esse marido, avança, porque ele precisa trabalhar na renovação, precisa trabalhar na igreja, precisa trabalhar nos grupos, precisa trabalhar no seu encargo, ele tem um cargo importante dentro da renovação. Parece que mais a mulher se embriaga, e ele chega em casa
e a mulher está embriagada mais uma vez. Imagine o martírio desse homem, porque eu sei que é martirizante para uma esposa, para uma mãe, ter o seu marido alcoólatra. E quantos casos acontecem assim? Mas o que eu quero salientar é que hoje, infelizmente, o inimigo está pegando também mulheres. O inimigo está pegando mulheres no campo da afetividade. Me desculpa, mas tem que falar rasgado, porque nós somos intercessores e não podemos nos escandalizar, porque nós acabamos defrontando-nos com esses casos, e às vezes temos esse caso muito próximos a nós, onde mulheres casadas, esposas e mães de família, acabam entrando num verdadeiro relacionamento lésbico, desculpe falar assim, onde duas mulheres estão se amando, e você entende tudo, e aí entram carinhos e carícias, e muitas vezes a coisa avança e vai também para o campo físico, vai para a sexualidade. Não são meninas, são mulheres que são esposas, que são mães, mas tiveram problemas na afetividade, tiveram problemas até mesmo de desencanto, de decepção no próprio casamento, e infelizmente acaba encontrando uma colega, uma outra mulher, e claro, começam a conversar, e as mulheres são muito afetivas, e daqui a pouco vão se aproximando, daqui a pouco há envolvimento afetivo, depois há envolvimento de carinhos, depois dos carinhos vão para as carícias, depois vai fundo na parte física, vai para a sexualidade, infelizmente. E eu preciso salientar, atrás disso tudo está o inimigo, e por essa razão é vão qualquer socorro humano. O socorro é espiritual, o socorro é sobrenatural, é oração, é confissão, é oração de cura interior. É preciso muita oração de cura interior, que a gente como intercessor vai fazer, ou a gente vai interceder e encaminhar a pessoa para outra, que ore pela cura interior. Claro, daí talvez também possa entrar, talvez seja necessário mesmo, entrar uma ajuda psicológica, mas infelizmente só a ajuda humana, só a ajuda psicológica, só aconselhamento, só orientação, com muita frequência não tem resultado, porque atrás dessas situações está o inimigo. Está o inimigo. Gente, a nossa luta não é pequena, e nós não podemos ser ingênuos. Não podemos pensar que a nossa intercessão seja apenas para pedir para o Senhor coisinhas. Até eu recomendaria muito a nós intercessores. Claro que muitas vezes as pessoas nos pedem uma porção de coisas, reza por isso, reza por aquilo. Tudo bem, nós levamos tudo à presença do Senhor, porque o Senhor é capaz de ver tudo isso, de atender tudo isso. Mas nós intercessores, ainda mais se você tem o ministério, se você recebeu de Deus o ministério da intercessão, você não pode gastar inutilmente o seu ministério de intercessão, o seu tempo, as suas energias de ministério da intercessão. Você precisa carregar para as coisas realmente importantes. Não se perder em coisinhas, porque há situações irreversíveis humanamente, como são certos problemas de casamento, onde o casamento chegou a uma tal situação que humanamente é irreversível. Certas situações de adultério, de prostituição, irreversíveis, humanamente irreversíveis, de droga, de alcoolismo, de homossexualismo, de corrupção, de roubo, de mentira, de desentendimentos familiares, de certas situações de herança, de certas situações que começaram com casos de cunhadas, de nora e sogra, mas que vai abrindo uma lacuna dentro da família, onde a coisa ficou humanamente irreversível. Pior quando entram questões de herança, e na herança entra dinheiro, entra interesse, pontos de vista.
Às vezes na mesma família as pessoas estão inimigas, irmãos de sangue acabaram sendo inimigos, e aí entra junto as próprias esposas e os próprios maridos, então são cunhados, são cunhadas, são genros, são noras, e muitas vezes entram os filhos, então são primos de cá, primos de lá, uma verdadeira guerra, onde humanamente nem dá para se entender. Se a gente quisesse conciliar assim, como um bom advogado, como um bom juiz, para ouvir um, para ouvir outro, a situação de um, humanamente a coisa ficou tão complicada, e são tantos fatos, e de tanto tempo, que humanamente é irreversível. Gente, onde é que está a solução para isso? A solução está nos meios sobrenaturais. Por quê? Porque atrás dessa situação de divisão, de cisão de família, está o inimigo. E deixa-me dizer, o que acontece em família, muitas vezes acontece em igreja, acontece na paróquia, até a divisão na paróquia, no grupo de oração, em outro grupo qualquer, de uma pastoral, de um movimento qualquer, uma verdadeira divisão. E volto a dizer aquilo, se você quisesse, até como boa pessoa de conciliação, conversar com um, conversar com outro, saber, tentar resolver, tentar conciliar, humanamente a gente vê que é impossível, é irreversível, porque a coisa se complicou de tal maneira, e machucou tanto uns e outros, e os pareceres são tão diferentes, há uma longa história, com 1000 conchavos ali dentro, que humanamente é impossível. Mas meu Deus do céu, como é possível um grupo de oração, como é possível um grupo, uma comunidade ficar cindida, ficar uma parte para cá, outra parte para lá, como é possível dentro de uma paróquia, portanto coisa de católicos, de cristãos, acontecer, ficar assim? Não pode ficar assim. E como não ficar assim? Como é que uma família pode ficar nessa situação, onde as pessoas são, na verdade, adversários, são inimigos? E então, como solucionar para não ficar assim? É vão qualquer socorro humano. Dai-nos auxílio contra o inimigo. Com Deus faremos proezas. Essa palavra proezas diz muito, né? Faremos prodígios, faremos façanhas, faremos coisas maravilhosas com Deus. Até tire o seu cavalinho da chuva. Não é você, com aquele seu jeito conciliador, que vai resolver, não. Não é você como bom ouvinte que vai escutar uma parte, outra parte que vai solucionar, não. É porque atrás dessa situação, e veja, atrás de cada pessoa envolvida há o inimigo. do Almoço viu aquela fila de jovens no confessionário, todos eles com um diabinho atrás e com várias cordinhas, para amarrar isso, para amarrar aquilo. Igualmente, numa situação de conflito na família, no grupo, na comunidade, na paróquia, atrás de cada pessoa há também um inimigo, com as suas cordinhas, prendendo, amarrando, segurando, controlando, manipulando as coisas. Como é que se vence? Se vence pelo poder sobrenatural. Então, gente, aí é oração, é oração, é oração, é oração, é oração. E aí está o duro da intercessão, porque parece que você está fazendo uma coisa em vão. E não falta gente para dizer que isso é alienação, que isso não resolve nada, que você ficar rezando não vai resolver nada. Por exemplo, há um problema na comunidade paroquial, comunidade de renovação, comunidade daquele movimento. Não falta gente para dizer que é inútil ficar rezando, e pensa que a coisa vai se resolver com reuniões, com conversas, e o pior é que cada reunião que faz, piora mais, sobe um fogaréu. Verdade ou não é? Eu tenho a certeza que nada daquilo que eu estou falando está sendo inútil, porque graças a Deus eu não tenho um diabinho atrás de mim, não. Graças a Deus eu percebo que o Senhor está atrás, que o Espírito Santo está atrás, e Ele está comandando. A hora que Ele me puxa para cá, me puxa para lá, puxa uma cordinha do Espírito Santo para cá ou para lá, para atingir situações concretas que nós estamos vivendo. Até mesmo nós, intercessores, estamos envolvidos. Talvez você seja até um grande intercessor, mas ou na família, ou no casamento, ou na paróquia, ou no grupo, ou no emprego, você está vivendo situações
assim daquelas que eu fui descrevendo. E o Senhor me fez descrever esta e aquela, não porque eu quisesse, não porque eu fiz um esquema, mas porque o Senhor já queria mostrar, abrir os seus olhos, e abrir os olhos de muita gente, e a partir das situações que eu mostrei, enquanto eu falava, o Senhor foi abrindo os olhos de muita gente, o coração de muita gente, para a situação concreta que você vive, porque é impressionante, nós também intercessores precisamos de intercessão. Eu nem sei se o Reinaldo e a Renaldo deverão de contar isso, mas houve uma situação muito dolorosa na vida deles, anos atrás, que envolveu até morte de filho. E interessante, lá onde eles moravam, naquele tempo vocês moravam onde? Sorocaba mesmo já. Lá de Sorocaba telefonando para a tia Laura, 11h30 da noite. A Renaldo me contava ainda ontem mais uma vez, com aquele receio, né? Mas será que eu não vou ser indiscreto, 11h30 da noite, dona tia Laura, né, uma pessoa de idade, e ao mesmo tempo pedindo a Deus que a tia Laura atendesse lá, e graças a Deus tia Laura atendeu, aqui de Lorena atendeu. Depois de escutar a Reinalda, ela disse: você acha que o trabalho de vocês, que o ministério que vocês estão desenvolvendo aí, o inimigo ia deixar por menos? Você acha que vocês não iam sofrer as consequências do que vocês estão fazendo? Tia Laura era muito assim, né? Era muito mãe, mas mãe também, assim, de pôr os pingos nos is, para clarear a coisa. E é o que eu quero dizer agora para você, do jeitinho da tia Laura. Você acha que o seu ministério, especialmente se você recebeu do Senhor o ministério de intercessão, no ministério de intercessão você está lutando diretamente contra o inimigo, você está expulsando o inimigo das costas de muita gente, você está banindo o inimigo atrás de muito vício, de muita situação. Você acha que iria deixar isso por menos? Claro que não. Como Jesus diz, ele é obrigado a sair naquela hora, porque você orou, porque você pediu, porque você insistiu, você intercedeu, você fez vigílias, mil coisas, você jejuou, você comungou, você participou da missa com essa intenção, e a graça foi concedida, e é claro, porque a situação era sobrenatural, o inimigo foi derrotado. Você acha que o inimigo ia ficar tranquilo com a derrota que teve? Claro que não, como Jesus diz, ele sai dali, ele é derrotado ali, vai buscar 7 piores do que ele, e volta para reconquistar o lugar, e vai atingir você. Quantas vezes o pobre do intercessor, da intercessora, que é atacado no seu casamento, mas meu Deus do céu, o meu casamento estava tudo certinho, depois que eu entrei para a igreja, depois que eu me converti realmente, depois que eu entrei para a renovação, depois que eu entrei no ministério de intercessão, a minha casa, a minha família, o meu casamento parece que desmoronou. Você acha que o inimigo ia deixar por menos? Gente, a nossa vida é uma luta, não é que você vai sair correndo agora no ministério de intercessão para não ser vítima. Não, seja qual for o ministério. Você acha que eu não sou atacado, que eu não sou agredido? Claro que estou. E quando mais o Senhor está vencendo, o inimigo está sendo derrotado, ele vem e não deixa por menos. E é por isso que justamente nós somos guerreiros, e é por isso que a palavra que rege esse acampamento é esse: mesmo enfermo, diga eu sou guerreiro. Mesmo atacado, quando você está com o seu casamento em frangalhos, porque o inimigo pegou de mira o seu casamento, você é intercessor, você é um combatente, mesmo enfermo, atacado, diga eu sou guerreiro, e não somente diga, mas seja guerreiro, mesmo que o inimigo acabou pegando sujamente seu filho, sua filha, para as drogas, para uma vida errada, para um homossexualismo, para um alcoolismo, não sei. Se o inimigo pegou e esfacelou a sua vida, a sua família, talvez você, marido e mulher e filhos estejam bem, mas a sua família maior esfacelou-se. Mesmo atingido assim, continue dizendo eu sou guerreiro, eu não vou desistir. A nossa vida vai ser sempre, 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 sempre uma guerra, e uma guerra contra os poderes sobrenaturais do mal. É uma guerra contra o inimigo. É vão qualquer socorro humano. Dai-nos, Senhor, auxílio contra o inimigo. Com Deus, sim, com Ele faremos proezas. Ele esmagará nossos inimigos. Porque veja, eu toquei no Ministério de Música, parece que eles não gostaram muito, quando eu disse que é moleza. Moleza nesse sentido, eu também estou no Ministério de Música. Porque o Ministério de Música
Claro, tem compensações, você toca, você canta, e muitas vezes você tem que se apresentar em louvores, em shows de evangelização, e aqueles que vão caminhando no ministério de música, claro, também eles têm que se expor, têm que gravam um CD, cantando ou tocando, apresentam esse CD, fazem shows. Eu digo para o ministério de música, eu digo para os nossos, eu digo para todos os ministérios de música, porque é ministério, gente. O nosso ministério de música, a música que a gente canta, o show que a gente faz, o louvor que a gente anima, vai resgatar pessoas, vai tirar jovens da sua vida errada, marginalizada, de drogada, de mil coisas, vai resolver situações de matrimônio, vai converter pessoas, vai tirar pessoas do vício. E você acha que o inimigo vai ficar tranquilo? Não. Atrás dessas situações havia não apenas um, havia 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes uma caterva de inimigos de todas com suas cordinhas. E pelo ministério de música, Deus usou de você, e a limpeza foi feita e as pessoas foram libertas. A gente fica muito contente quando no final de uma apresentação, de um show, de um louvor, alguém vem lá contar que eu me encontrei com Deus, eu tive a graça da conversão, deixei o vício, até entrega para você coisas de drogas, coisas de preservativos. Claro que é uma alegria. E é preciso se alegrar com esses resultados, porque com Deus faremos proezas. Mas você acha que o inimigo vai deixar por menos? Não. É por isso que muitos grupos, muitos ministérios de música se empenham, crescem, chegam ao ponto até de gravar um CD, gravam um CD, o CD está correndo e depois uma explosão, uma confusão naquele grupo. Quanto grupo acabou logo depois do CD que gravou? E dos shows que apresentou, né? Às vezes o grupo é obrigado a fazer alguns shows ainda, que já tinha compromisso, mas a confusão já está total. Mas por que acontece isso? Eles estão sendo fingidos, hipócritas, de mostrar uma coisa e ser... Não, eles são um bom ministério de música, eles inclusive eram muito orantes, e talvez sejam orantes mesmo, ainda. Mas claro, quando o ministério avançou, avançando, ele foi entrando no território do inimigo. Vamos supor que aqui esteja a linha divisória. Vocês são inimigos. Só de mentirinha, né? Se eu estou lá atrás, eu estou longe do território do inimigo. O inimigo me olha, o inimigo me acompanha, está de mira em mim, mas está longe. Mas quanto mais eu avanço, mais o inimigo vai se amedrontando, e ele não fica só olhando, ele já começa a te atingir. Mas se você, graças a Deus, se acelera e chega lá, você está avançando. Mais ainda, se você passou a linha divisória, você entrou no campo de inimigo. E é claro, para arrancar uma vítima, é preciso entrar no campo de inimigo. Não tem como arrancar a vítima sem entrar no campo de inimigo. E quanto mais você no seu ministério, seja qual for, de pregação, de cura, de intercessão, de música, quanto mais você avança no ministério, mais você entra no campo de inimigo. Você acha que existe algum inimigo bobo que deixa você entrar no campo dele? Está roubando vítimas, né, do campo de inimigo e vai ficar por isso mesmo? Gente, ingênuos que nós somos. É claro que covardemente, sujamente, eu não estou dizendo que isso está certo. Covardemente, sujamente, ele vai detonar contra você. Mas como ele é sujo, em geral ele não ataca a gente diretamente, ele ataca segundos e terceiros, que a gente nem imagina que vai ser atingido, mas são pessoas que nos atingem. Atinge o casamento, atinge um filho, atinge aquela filha, atinge a saúde de alguém, convulsiona as finanças da família, põe alguém importante na família desempregado. De repente uma filha fica grávida e ninguém esperava, ou um menino, né, o filho da família engravidou a filha de alguém. Meu Deus do céu, que
pedra caindo em cima da cabeça da família inteira. E para quem de nós essas coisas já não aconteceram? Especialmente se nós estamos avançados e avançando ainda mais no campo de inimigo. Com quem de nós essas coisas ainda não aconteceram? Você pergunta com o Padre Jonas também? Também. Porque há muita coisa que eu não posso contar. Você sabe que eu sou boca fácil, né? Eu conto muitas coisas da nossa vida íntima, da nossa vida particular, da minha família. Eu vivo falando da minha família. Mas além disso, pode saber, tem muito mais que eu não posso contar. Porque envolve pessoas, envolve situações e eu não posso. Mas eu estou dizendo para você, o preço que a gente paga é muito grande. É muito grande. E se a Canção Nova está no ponto que está, claro, ela entrou no campo do inimigo, entrou. E não dá mais para voltar, e eu não quero voltar. E digo para você também, não dá mais para voltar, não queira voltar, não vai ficar assustado com aquilo que eu estou dizendo, e agora sair correndo, deixa eu voltar para lá é muito mais seguro. E o pior é que não é seguro. E o pior é que não é seguro. Nós estávamos outro dia numa situação, num lugar, né? Tivemos que ir. Entramos num shopping. Então, muito criativamente, acho que você já viu isso, né? Sorria, você está sendo filmado. Quer dizer, para dizer a pessoa, se manca porque você está sendo filmado, né? Tem câmeras por aí ocultas filmando você, se manca, é um shopping, né? Temos que dizer, sorria, né? Não roube, não pegue, não fique, né? Etc. Se manque, né? Mas sorria porque você está sendo filmado, para dizer para a pessoa, olha, é a mesma coisa, gente. Só que o inimigo não diz sorria e nem diz você está sendo filmado. Porque não é apenas a câmera mostrando na hora, está sendo filmado. Se acontecer alguma coisa, algum roubo lá no shopping, eles voltam a fita e há pessoas especializadas nisso para encontrar quem foi que fez o roubo. O inimigo é desse jeitinho, só que ele não avisa. Então nem adianta você querer voltar. Até eu te dou uma boa notícia, não dá mais para voltar. Isso deu até música, né? Mas que beleza, gente, quando nós, no Senhor, no nome do Senhor, porque nós avançamos, não é no nosso próprio nome não, ninguém seja ingênuo. Você entende daquilo que eu estou falando. Nós não avançamos porque queremos avançar, não avançamos de campo aberto. Pelo contrário, nós mesmos não quereríamos avançar. Nós não quereríamos entrar nesse campo. Entramos porque o Senhor nos levou, entramos porque o Espírito Santo nos empurrou. E graças a Deus agora estamos já adentrados no campo do inimigo. E bonito, explodindo o campo do inimigo. Você conhece muito bem a situação dos kamikazes, né? Na última guerra aconteceu muito. Mas só que não terminou a situação de kamikaze. Na hora que você menos espera, tem mais um japonês fazendo o kamikaze. Quer dizer, o que eram os kamikazes? Naquele tempo, eles se envolviam com bombas, né? Por todos os lados. E eles eram projetados, a pessoa era projetada. Ou a pessoa ia àquele lugar e explodia. E daí as bombas explodiam com ele dentro das bombas. Ninguém via, a pessoa estava com as bombas todas ali no próprio corpo. E era a pessoa. O nome que davam, o nome que dão, né? É kamikaze. Ia e se explodia com as bombas. Graças a Deus, nós estamos fazendo isso.
Mas o bonito é que o que acontece conosco, gente, são arranhaduras, em comparação com o estrago que nós estamos fazendo no campo do inimigo. Você quer um soldado que vai para uma batalha e não tenha nenhum arranhão? É impossível, é impossível. Gente, nós estamos numa batalha espiritual, é impossível não ter arranhões. Na verdade, eu sei que o seu problema, as situações que você enfrenta, são muito dolorosas. Mas eu sou obrigado a dizer a você que essas dores terríveis que você sente, dos problemas nos quais o inimigo colocou você, são apenas arranhões em comparação com a destruição que nós estamos fazendo no campo do inimigo, com a nossa presença, com a nossa intercessão. Então não pare. E aliás, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E é claro que o Senhor defende o seu intercessor. Nós temos que também buscar os meios de defesa. No trecho que eu citei, lá em Efésios capítulo 6, São Paulo apresenta todas as armas com as quais o guerreiro, o combatente, e portanto o intercessor, tem que se proteger, da cabeça até os pés. Mas mesmo esses meios são meios sobrenaturais. Quem nos defende é o Senhor. Quem nos defende é o Senhor. Aí também é vão qualquer socorro humano. Não adianta você fugir de medo, ou você deixar de orar, você deixar de ser intercessor, você deixar de exercer o seu ministério, seja qual for, de música, de pregação, de intercessão, de cura, um ministério social, um ministério de trabalho ativo no campo social, de trabalhar na recuperação de drogados, na recuperação de jovens, na recuperação de casais, por exemplo, que trabalhos lindos se fazem hoje na recuperação de casais. Você acha que o inimigo vai deixar isso por menos? Claro que não. Ele é que fez a explosão naquela família, naquele casamento. Chega você, chega o pessoal do seu grupo, o pessoal do encontro que vocês organizaram, e ali as famílias são reconstruídas, a reconciliação, marido e mulher voltam a se entender, até estavam separados, se unem novamente. Você acha que o inimigo vai deixar isso de barato, aplaudindo você? Claro que não. Você entrou no campo dele, você fez igualzinho o Judite, porque o Judite teve a coragem de entrar lá no campo de Holofernes, de ficar lá dentro dias, para depois cortar a cabeça de Holofernes. Mas ela entrou no campo do inimigo, e claro, Judite cortou a cabeça de Holofernes e deu no pé, e foi embora para o povo de Deus, porque é claro, o povo inimigo não ia deixar, pelo menos se eles pegassem Judite, trucidavam Judite. Gente, nós somos assim, e quando você reconcilia uma família, um casamento, você fez aquilo que Judite fez, você cortou a cabeça de Holofernes. O inimigo não vai deixar a coisa por menos, não vai deixar barato não. Mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que acontece conosco são como que arranhaduras em comparação com as explosões que nós fazemos no campo do inimigo. Confie. Deus nunca vai permitir que você sofra maiores consequências do que o estrago que Deus faz através de você no campo inimigo. Deus não vai deixar que você passe por situações insolúveis. Não, Deus é Deus. E aliás, não é o inimigo que é soberano, não. Deus está no controle de tudo, também sobre o inimigo. Não é que exista assim, Deus de um lado e inimigo do outro, e os dois são como que rivais na mesma altura, né? E Deus precisa tomar atenção, porque senão o inimigo vai vencer. Não. Entre Deus e o inimigo é como nós e um micróbio. Até o micróbio é muito grande em comparação ao que é o inimigo diante de Deus, porque Deus é infinitamente superior a ele. Deus está no controle. Agora, que qualquer micróbio faz estrago, faz estrago. Qualquer micróbio faz estrago. Digam as nossas doenças, né? E as doenças das pessoas que nos são queridas, para você entender que realmente qualquer micróbio faz estragos. É micróbio, mas faz estrago. O micróbio é
muito menor, infinitamente menor do que você, mas os micróbios fazem mal, e como fazem mal, meu Deus, digam as nossas infecções, digam as nossas gripes, digam infecções maiores, infecção renal, infecção urinária, infecção pulmonar, meu Deus do céu. Mas o Senhor está no controle. Quem controla é Ele. Não tenha medo. Pelo contrário, mantenha-se firme no seu posto. Pelo contrário, é preciso agora lutar cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. E o único jeito de não sermos atingidos pelo inimigo é não parar de lutar. Eu tenho também uma boa notícia para você. Não dá para parar de lutar. Nós combatentes já estamos embarcados, graças a Deus, nessa batalha. Não dá mais para lutar. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, dos apóstolos, e olha, não faz muito tempo atrás, né? Porque alguns séculos atrás, as guerras eram quase que corpo a corpo. Eles lutavam assim, corpo a corpo. Mesmo quando apareceram as armas de fogo, era a pequena distância. E você sabe que a própria infantaria entra com baionetas na mão, e a baioneta já está, aquela espada, né? Na frente do fuzil. É um fuzil e na frente tem ainda a baioneta. Pode ser que militarmente estou falando bobagens, né? Nos termos que eu estou usando, mas você sabe que é assim. Tem aquela arma de fogo, mas além disso, é colocada aquela baioneta na frente, porque há momentos em que ele vai ter que lutar de baioneta. Portanto, é quase corpo a corpo. Gente, a nossa luta é assim. E alguém que entrou num campo de batalha, como acontecia naqueles tempos, e já está envolvido na batalha, ou ele continua lutando, ou ele morre. Ou ele continua lutando, ou ele morre. Então, temos que continuar a lutar. E eu preciso dizer uma coisa muito importante aqui. Os combatentes precisam combater unidos. Os generais daquela época sabiam que o segredo está unidos, compactos. Os combatentes não podiam se espalhar, porque se eles se espalhavam, cada um estava ali aberto aos atacantes. Só que não dava mais mesmo é que eles se abriam, era o estertor da batalha, mas do contrário, era preciso que os combatentes ficassem unidos, porque se estão unidos, um ou outro pode ser atingido, mas o bloco está ali firme, e o segredo estava ali. Eu preciso dizer, muitas vezes os intercessores são muito independentes. Eu não estou querendo ofender ninguém, mas é um dos defeitos, um dos vícios dos intercessores, até porque as pessoas recorrem muito àquele tal intercessor, aquela tal intercessora, e graças a Deus a pessoa vai conseguindo êxito, as graças vão sendo conseguidas, as conquistas vão se fazendo, e a pessoa, graças a Deus, avançou no campo da intercessão, foi aprendendo, foi tendo prática na intercessão. Veja bem, porque ela teve prática na intercessão, ela vai de corpo aberto, deixa lá o grupo de intercessão para trás. Porque eles são fichinhos, eles não sabem nada de intercessão, eu estou orando daquele jeito antiquado, né, sem eficácia e tal. Eu aprendi, eu sei, e lá vai o intercessor, porque agora ele é o batuta, ele sabe orar, ele conseguiu vitórias, ele tem medalhas no peito, vai sozinho para frente. O resto da história vocês já sabem. Se a história não aconteceu com você, aconteceu com pessoas muito próximas a você, você já está fazendo com a cabeça assim, meneando a cabeça assim, verdade ou não é? Nenhum de nós pode avançar de peito aberto. Os intercessores têm que estar em ordem unida, gente, compactos. É preferível você estar orando na intercessão com pessoas ainda talvez iniciantes na intercessão, mas com eles e eles com você, do que você que já sabe horrores de intercessão, está lá de peito aberto, né? Até mesmo que venham os inimigos que eu vou enfrentá-los.
Tragam os casos para mim, porque eu sou especialista em casos de homossexualismo, eu sou especialista em casos de alcoolismo. Tragam para mim aqui que eu vou resolver. O resto da história você já sabe, né? Aonde levou a sua especialidade. Pelo contrário, é vão qualquer socorro humano. Só em Deus, e só por Deus, faremos proezas, faremos proezas, faremos coisas maravilhosas, mas em Deus faremos proezas. Por isso, Senhor, dai-nos auxílio contra o inimigo. Ele esmagará os nossos inimigos. Ele esmagará os nossos inimigos. Ele, e Ele só esmagará. A nossa parte é interceder. Eu preciso dizer mais uma coisinha para os intercessores. Gente, a nossa intercessão toda, por exemplo, uma noite inteira de oração, ou até mesmo noites repetidas de oração, claro que são maravilhosas, são utilíssimas, as situações onde o Senhor pede isto, e o Senhor praticamente nos dá ordem para fazermos isso, de orarmos não sei quantas madrugadas seguidas, verdade ou não é? São ordens claras, o Senhor nos dá ordens claras de passarmos madrugadas seguidas em intercessão. Às vezes apenas estamos orando em línguas porque não sabemos bem qual é o objetivo do Senhor. Isso é maravilhoso, mas eu preciso dizer, toda essa intercessão não se compara, é um micróbio em comparação com o que é a intercessão feita por Jesus, o Senhor, numa missa. Porque na missa, gente, é o sacrifício de Jesus que se renova, é o mesmo sacrifício se renovando. Quem vence é a cruz. A vida venceu a morte, a cruz venceu o inferno. A cruz venceu o inferno, e só a cruz vence o inferno. Mas que cruz? Apenas o sinal da cruz? Apenas aquele mastro de 2 pedaços de pau? Não. O sacrifício de Jesus. E em cada missa, gente, se renova, em outros termos, se atualiza o mesmo sacrifício de Cristo, não é outro, nem é uma repetição. Porque ele podia pensar, o mesmo teatro passa várias vezes. Nem é passar várias vezes o mesmo teatro, não. É a mesma paixão e morte de Jesus, a mesma, que se faz nova ali, que se faz atual. Então, eu acho que o melhor termo para a gente entender é isso: se atualiza, se torna atual ali, se faz ato ali, para aquelas pessoas. Portanto, nós intercessores, precisamos ser sábios. Eu sei que muitas vezes o Senhor exige de nós passarmos noites e madrugadas em vigília orando. O Senhor exige de nós jejum, passarmos o dia, mesmo fazendo as nossas coisas, estarmos orando. Isso é útil e é necessário. Mas eu preciso dizer, a missa é muito mais do que isso. Ali está a verdadeira explosão. Portanto, nós intercessores precisamos participar da missa o mais que pudermos. Não é pelo fato de termos que atender pessoas que nós vamos deixar a missa. Não é pelo fato de termos que estar atendendo essa ou aquela situação, ou até fazer a intercessão que o Senhor mandou, que nós vamos deixar de ir à missa e de comungar. Preciso dizer ainda que a adoração ao Santíssimo, ela é muito mais do que todas as intercessões que nós fazemos e todos os jejuns. Eu repito, eu já falei antes, eu não estou diminuindo em nada, eu digo, é necessário, muitas vezes o Senhor exige de nós jejum e noites e madrugadas de oração. Mas eu preciso dizer também, porque no Santíssimo Sacramento está o próprio Jesus, o intercessor está ali. E a intercessão dele, porque é ele continuando o seu sacrifício. A gente, como intercessor naquela hora, vai lá e se une a Jesus. É como Moisés, de braços abertos,
e Arão e Ur unidos com ele. O que nós vamos fazer é chegar perto de Jesus e até apoiar um pouco o braço de Jesus, como Arão e Ur fizeram, mas o intercessor é Jesus. Nós não imaginamos o valor, a explosão que é a adoração ao Santíssimo. Por quê? É vão qualquer socorro humano. Com Deus faremos proezas, faremos maravilhas, realizaremos façanhas. Por isso, dai-nos auxílio contra o inimigo. Ele esmagará os nossos inimigos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.